Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Lohan de Biologia. Vamos à lição de mais uma questão referente ao assunto ecologia, no caso os impactos ambientais. Façamos a leitura do enunciado. Carros movidos a hidrogênio não emitem nenhum poluente ou gás de efeito estufa. Além do fato, as células a combustível, CAC, serem muito mais eficientes e silenciosas do que os motores a combustão. Obtido por meio de fontes renováveis, que as próprias células a combustível tendem a baratear, o hidrogênio é uma alternativa técnica para substituir em grande escala o uso de derivados de petróleo no setor veicular. A aplicação do hidrogênio como combustível pode ser um grande avanço para o setor de transportes e para o meio ambiente. O uso a longo prazo poderia reduzir os níveis de emissão de NO2 e SO2, combatendo assim. Então, para resolver essa questão, pessoal, a gente deveria ter um conhecimento que esses dois compostos citados aí, o NO2 e o SO2, que são óxidos, né, de nitrogênio e óxidos de enxofre, respectivamente, ou para ser mais preciso, né, o NO2 seria o dióxido de nitrogênio e o SO2 seria o dióxido de enxofre, né, são compostos que ao serem liberados, né, na sua forma gasosa e chegarem até a atmosfera, esses compostos eles vão reagir com o vapor de água presente na atmosfera do nosso planeta, e aí vão acabar formando ácidos. No caso, o NO2, quando ele reage com o vapor de água, ele vai formar o ácido nítrico. Enquanto o SO2, quando ele reage com vapor de água, ele vai formar o ácido sulfúrico. E aí esses ácidos, eles vão acabar alterando o pH da água das chuvas e, consequentemente, vai deixar o pH da água das chuvas um pH ácido, ocasionando um fenômeno que nós chamamos de chuva ácida, né, que causa uma série de impactos negativos. As chuvas ácidas, elas podem alterar o pH da água de rios, de lagos, pode acabar prejudicando a morte de determinadas espécies, né, no ambiente aquático, pode corroer também monumentos, latarias de carros, de automóveis e por aí vai. Então, se você lembrasse desse detalhe, lembrasse dessa informação, você conseguiria chegar à alternativa correta. Então, vamos analisar as alternativas para ver, né, qual seria a nossa resposta. Na alternativa A, pessoal, ele fala a formação de chorume. O NO2 e o SO2 não tem nenhuma relação com a formação do chorume. O que seria o chorume? O chorume seria aquele líquido de coloração escura que é resultado da decomposição do lixo orgânico. Aquele lixo que a gente produz em casa, restos de alimento, né? Casca de frutas, verduras. E aí muitas vezes, pessoal, quando esse lixo ele chega, né, até os lixões, ele é mal despejado, digamos assim, então, consequentemente, vai haver a decomposição dessa matéria orgânica e vai ser formado o chorume, aquele líquido que tem um odor fétido, né, um odor desagradável, e muitas vezes contamina os lençóis freáticos, podendo contaminar rios, lagos e por aí vai, certo? Então, a alternativa A, ela vai estar incorreta. O NO2 e o SO2 não tem nenhuma relação com a formação do chorume. Alternativa B, a incidência de erosões. A erosão, pessoal, nada mais é do que o desgaste do solo. Então, mais uma vez, os gases NO2 e SO2 não têm nenhuma relação com o desgaste solar, até porque são compostos gasosos. A tendência é que eles subam para a atmosfera, eles não fiquem no solo, né? Então, a erosão ela é ocasionada por outros fatores. Pode ser, né, pela própria água das chuvas, que ao entrar em contato, né, com as rochas vai desgastar, vai causar um processo de erosão, pode ser por substâncias liberadas por seres vivos, como o caso, né, dos líquens que liberam ácidos no solo, que vai acabar corroendo ali e acelerando o processo de erosão, mas os gases NO2 e SO2, eles não têm nenhuma relação com esse processo, então a alternativa B também está incorreta. A alternativa C, pessoal, fala o processo de eutrofização. A gente deve lembrar que a eutrofização ela é resultado do acúmulo de matéria orgânica da água. Muitas vezes como consequência devido à liberação de esgotos domésticos ou de fábricas, né, excesso de fertilizante na água. E aí, pessoal, não tem nenhuma relação entre os gases NO2 e SO2 com o processo de eutrofização, que geralmente acontece em locais de água parada, como lagoas. E aí, nesse caso, nós vamos ter, né, uma proliferação de algas e bactérias decompositoras que vão acabar consumindo, né, o oxigênio da água, ocasionando a morte de peixes e os demais seres aeróbios que vivem ali naquele ecossistema aquático. Portanto, a alternativa C ela vai estar incorreta. A alternativa D, pessoal, fala o surgimento de chuvas ácidas, que é exatamente a alternativa correta.
né? Os gases NO2 e SO2, quando eles vão para a atmosfera, como eu falei para vocês, reagem com o vapor de água e aí vai formar, respectivamente, o ácido nítrico, que é resultante da reação do NO2 mais o vapor de água, e o ácido sulfúrico, que é resultante da reação entre o SO2 mais o vapor de água. E aí esses ácidos, eles se precipitam juntamente com a água das chuvas, ocasionando um fenômeno que nós chamamos de chuva ácida. Portanto, a alternativa D seria a nossa alternativa correta. E a alternativa E, ele fala a ocorrência de inversão térmica. A inversão térmica, pessoal, ela tem relação com a poluição atmosférica. A inversão térmica, ela é ocasionada, na verdade é um fenômeno natural, que ocorre em regiões, né, principalmente em grandes centros urbanos, em regiões rurais também, e no caso da inversão térmica, a gente vai ter uma camada de ar quente impedindo a circulação da camada de ar frio. E aí, consequentemente, nesse processo de inversão térmica, nesse fenômeno, você vai facilitar, né, o acúmulo de partículas de poeira, de determinados tipos de micro-organismos, o que vai facilitar a proliferação de doenças respiratórias. Portanto, os gases NO2 e SO2 não tem nada a ver com esse fenômeno, com esse processo. Logo, a alternativa ela também está incorreta. Portanto, a alternativa verdadeira seria a alternativa D. Espero que eu tenha ajudado. Forte abraço e até a próxima.